Povo abençoado do canal. Meu irmão, só quero um mês de alugação, meu irmão. Pessoal, o pastor Malafaia fez um vídeo, né, antes de ontem, xingando o Lula, né, por causa do aborto, né. Eu acho até curioso, né, porque o canal dele continua no YouTube, né, sendo que o Monark, que só opinou, que falou que apoiava aqueles manifestantes, né, que ele tinha até empatia por eles, o YouTube derrubou as redes do Monark. O pastor Malafaia, que em vários vídeos, né, falava daquele artigo 142, né, de forma desconstruindo o artigo, né, falando que o Bolsonaro acionar esse artigo para tentar dar um golpe de Estado. O canal do pastor continua no ar, né? Curioso, né? Aí tem, pessoal. Aí deve ter coisa por trás aí. Mas enfim, o pastor fez um vídeo aí criticando o Lula, xingando ele de tudo que é nome, porque o Lula falava na campanha que era contra o aborto, mas agora algumas posições, segundo o pastor Malafaia, ele está favorecendo o aborto, né? Eu acho até estranho, né? Porque o aborto não cabe à presidência da República, né? É um assunto que cabe ao Congresso. Sabiam disso? E o Lula falou numa entrevista que ele, como pessoa, ele é contra o aborto. Mas como chefe de Estado, ele entende que isso é uma questão de saúde pública. Tem que ter um debate público sobre isso. Até porque, caso o Malafaia não saiba, segundo dados, eu já mostrei aqui no canal, posso printar e colocar aqui de novo, os países que legalizaram o aborto, lembrando que legalizar é diferente de liberar geral, é tornar legal, de acordo com a lei, os países que legalizaram o aborto, eles tiveram uma diminuição no caso de aborto. Sabiam disso? Por uma série de fatores, dentre eles educação sexual nas escolas, coisa que os religiosos são contra, não sei porquê, eu acho que eles pensam que educação sexual é sexualizar as crianças. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas muitos países que legalizaram o aborto, quase todos eles, tiveram uma queda no número de abortos. Então não sei porque o pastor que é anti-aborto é contra isso, né? Mas talvez ele não lide com dados, né? Com dados estatísticos, matemáticos, pode ser isso. Mas aí o pastor Malafaia citou dois pontos, né, na crítica dele ao Lula. Primeiro, sobre o Consenso de Genebra. O Consenso de Genebra é uma bobagem que foi criada pelo Trump, com Bolsonaro e outros países que são conservadores, né, entre aspas, incluindo a Arábia Saudita, Hungria, etc., onde eles assinam um documento firmando uma posição que são contra a prática de aborto. Essa é uma coisa para gringo ver, né? Isso é uma coisa meio boba, né? É o mesmo que os países assinar um documento e falar que são contra a pedofilia. Todo mundo é contra a pedofilia. Então, na prática, isso não quer dizer nada. Ou seja, é uma coisa só para gringo ver, né? Tanto que os países onde as mulheres têm mais direitos e são melhores tratadas, nenhum desses países assinou esse tratado. Nem o Canadá, que é o vizinho ali dos Estados Unidos, assinou. Mas o Lula assumiu a presidência e ele retirou desse tratado bobo, que só mancha a imagem do Brasil, né? Dá a impressão que o Brasil é uma teocracia. Um outro ponto que o pastor Malafaia citou foi a questão que a ministra da Saúde do Bolsonaro, ela revogou um decreto do Bolsonaro que dificultava o aborto. Essa ministra do Bolsonaro, ela até já chegou a falar em entrevista que o aborto não vai estar em pauta esse ano, porque com esse congresso conservador não vai ter como você dialogar, ter um diálogo racional, científico, acerca do aborto. Mas o que ela pudesse fazer para tentar pelo menos fazer as questões de saúde pública, ela ia fazer. E uma das coisas que ela fez foi revogar esse decreto do Bolsonaro. Esse decreto do Bolsonaro falava que uma mulher que fosse estrupada, ela teria que, quando ela fosse procurar pedir um aborto, os médicos teriam que acionar a polícia. Que não cabe, não é função dos médicos isso, entendeu? Mas nesse decreto teria. E isso, além de causar um constrangimento até para os profissionais de saúde, causava também um constrangimento para a mulher. Porque a mulher já tinha prestado depoimento numa delegacia, feito um boletim de ocorrência, tudo mais, aí ter que passar por esse processo desgastante tudo de novo, muitas vezes ela ia acabar desistindo, ou procurar uma clínica clandestina. Um outro ponto desse decreto do Bolsonaro obrigava as mulheres a assistir um vídeo sobre um feto na barriga da mãe, né, não sei o quê, tipo uma ultrassonografia, para tentar convencer aquela mulher a não fazer o aborto. Quer dizer, a mulher já sofreu uma violência física, agora ainda vai ter que sofrer uma violência psicológica, porque se ela aborta a criança, ela ainda vai ter que ficar com aquele vídeo idiota na cabeça, como se ela tivesse assassinado uma criança. Sendo que, dependendo da semana que ela tiver, a criança nem se formou ainda, mas é só para causar um terrorismo psicológico na cabeça de uma pessoa que já sofreu um terrorismo físico. Tanto que essa questão é tão doentia para esse pessoal, que aqui em São Paulo, eles estavam propondo na Câmara que fosse proibido o aborto até em caso de o bebê nascer morto. Ou seja, quando o bebê já está morto no ventre, eles querem obrigar a mulher a carregar 9 meses aquela gravidez, mesmo sabendo que quando ela der a luz, só vai dar luz a um corpo morto para ser enterrado. Vocês veem como esse negócio é patético e doentio. Lembra daquela menina que foi estuprada, de 11 anos ela engravidou? O Huawei que fizeram com uma criança ter outra criança, mesmo colocando a vida dela em risco? Pois é, essa galerinha é assim, entendeu? Para eles o aborto é um tabu, como se fosse um negócio de outro mundo, mesmo colocando em risco a vida de uma criança de 11 anos. Eles acham mesmo que uma criança de 11 anos tem condições físicas de ser uma mãe. Mas enfim,
O Malafaia fez esses vídeos aí criticando o Lula, né? E eu achei muito curioso, porque hoje saiu uma notícia, eu até postei aqui na aba comunidade do canal. Aliás, saiu ontem, né? Que hoje está viralizando um pouco mais sobre as crianças Yanomamis. Os Yanomamis, eles estão sofrendo lá na região deles com malária e desnutrição. Porque no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro, além de ter desmantelado o IBAMA, FUNAI e órgãos que protegem essas questões, o Bolsonaro ainda liberou o garimpo em terras indígenas. E teve vários casos de violência que nós vimos durante o governo Bolsonaro. Teve até caso de garimpeiros jogando mercúrio nos índios para contaminar os índios para eles morrerem. Teve um caso que eu mencionei aqui no vídeo de uma criança, acho que de 11 anos também, que foi violentada sexualmente por um garimpeiro e pegaram a irmã dela, que era uma bebezinha, e jogaram no rio para morrer. Então, vários indígenas, depois do governo Bolsonaro, eles tiveram que se deslocar de suas aldeias por causa da violência que teve dos garimpeiros. Garimpeiros armados, garimpeiros com mercúrio, garimpeiros transmitindo doença, etc. Então, eles foram se deslocando cada vez mais, o que fez com que eles contraíssem doenças e perdessem a sua fonte de alimento. Porque num habitat novo, você tem que buscar novas fontes de alimento. Isso gerou um caso de desnutrição tão grave que as imagens, vocês podem procurar no Google, saiu hoje em tudo que é notícia. Inclusive o Lula foi lá hoje visitá-los, com o Flávio Dino. Você vê lá os índios, eles parecem aquele pessoal de Auschwitz, os judeus, quando os alemães deixavam eles naqueles campos de concentração. Tudo magrinhos, desumanos, sabe, aqueles ossinhos expostos. Só criança, morreram 570 crianças Yanomamis de fome, desnutrição. Você lembra lá nos acampamentos dos patriotas, eles reclamando daquela marmitinha que viu macarrão com salsicha e os nuggets fritos? Oxalá os Yanomamis tivessem pelo menos isso para comer, porque eles estão morrendo literalmente de fome. Fome. E o governo não fez nada para ajudar esse pessoal, nem para proteger. Mesmo estando na Constituição Federal, que é a obrigação do governo proteger os povos originários. Muito pelo contrário, liberou geral, pode liberar garimpo nas terras indígenas. Inclusive quem assinou o decreto foi o general Heleno, que assinou esse decreto. Ali no Tocantins tem uma região que é chamada o Caribe Brasileiro, mas tem um nome específico do lugar que eu nunca lembro. Quem souber, comenta aí. Que tinha águas cristalinas, bem azuisinhas, né? Era um ponto turístico ali perto do Jalapão, ali no Tocantins. Por causa de tanto garimpo ilegal, ali estragou tudo, porque era um paraíso turístico e natural. Até fontes de renda, né, para os moradores que viviam de turismo. Agora você vê as águas preta, barrenta, contaminadas de mercúrio, estragou tudo. Mas enfim, e tem gente que apoia isso, né? Faz o L, Ronaldo. Você apoia o ladrão, Ronaldo, faz o L. Mas enfim, já que o pastor Malafaia está tão preocupado com crianças, né? Afinal ele é anti-aborto. Pastor, por que o senhor não manda um pouco de ajuda para essas crianças Yanomamis? Afinal, o senhor tem uma igreja muito grande, com muitos membros, recebe muitos dízimos. Lembra da Operação Timóteo, que a operação chegou a pegar o seu depoimento na Polícia Federal por lavagem de dinheiro? Eu lembro muito bem que o pastor Malafaia disse assim na entrevista, tem até o vídeo no YouTube para quem quiser. Meu irmão, a minha igreja recebe muita doação, meu irmão. Tem gente que me doa 1 milhão, tem gente que me doa 5 milhões. Era isso que ele falou no depoimento, que ele recebe milhões em doação. É claro que isso aí parece mais lavagem de dinheiro, né? Por isso fizeram a Operação Timóteo, em referência àquele versículo da Bíblia que fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas já que o pastor recebe tantas doações grandes, né, de milhões, por que o pastor não pega e ajuda um pouco a comprar mantimento para essas crianças? Afinal, ele xingou o Lula porque ele é a favor da vida, né? Então ele defende a vida como um bom cristão. Por que ele não ajuda essas crianças que estão morrendo de fome lá? Ou será que o importante então é só nascer as crianças? Depois que nasce, foda-se. Pode morrer de fome, pode morrer de malária, pode morrer de tudo. Não dá um pão sequer para essas crianças. Lembrando que na lei do dízimo, dízimo que era alimentos, eu já mostrei aqui 500 vezes no canal, o sacerdote também tinha que dizimar. Era o dízimo dos dízimos. Macer, ha-macer. Mais ou menos isso. Macer é dízimo em hebraico. Então por que o pastor, já que é um bom cristão, é uma voz profética, por que ele não pega um pouco desses milhões que ele recebe de doação e compra um pouco de mantimento, faz o dízimo? Por que ele não dizima para essas crianças que estão morrendo de fome? Não é isso que a Bíblia diz? Seria o mais justo, né? Ou será que não? Será que o pastor que é voz profética, eu não imagino que ele que é voz profética, que recebe mensagem diretamente do Espírito Santo, eu imagino que ele apoiaria o maior responsável por isso, né? Eu acho que não, né? Acho que o Espírito Santo não ia cometer uma barbaridade dessa, né? De apoiar uma pessoa que seria praticamente um arquétipo de um anticristo, né? Inclusive eu ia fazer um vídeo sobre isso, né? Que o termo anticristo, em grego ele tem 2 sentidos, né? É alguém que se opõe a Cristo, por exemplo, Cristo mandou dar outra face, essa pessoa manda comprar uma arma. E o termo também se refere a alguém que quer se colocar no lugar de Cristo. Coincidência, né, pessoal? Mas enfim, pastor, eu dou uma dica para o senhor. Se o senhor gosta tanto, se importa tanto com a vida das crianças, isso é nobre, é louvável. Eu bato palmas porque eu também me importo com a vida de criança. Mas eu me importo com a vida de criança depois de nascidas também. Não só quando nasce. Porque o importante é nascer e depois que nasce pode morrer de fome? Não, eu acho que o senhor não deve pensar isso, né, pastor? Já que o senhor recebe milhões de doações, como o senhor diz,
Por que o senhor não faz uma boa ação conforme diz a Bíblia? Conforme está lá na lei do dízimo, Deuteronômio 14? E por que o senhor não dizime então um pouco do que o senhor ganha para ajudar a alimentar essas crianças que estão morrendo de fome? Fica a dica, pastor, tá bom? Porque afinal, se o senhor é uma voz profética, você sabe que a sua própria Bíblia diz isso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Só umas reflexõezinhas aqui sobre o pastor Malafaia. Quem puder dar um like no vídeo que vai estar ajudando a aumentar o alcance, tá? Em breve também eu vou fazer uma live aqui no canal, tá? Vai ser a live dos esquerdopatas, canalhas, medíocres. A paz do Senhor, meu irmão.